Bom dia, queridos, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui todos juntos, reunidos, falando de um tema tão importante. Eu gostaria de dar alguns recados. Primeiro, o link de acesso já está aqui no chat, tá? Então, vocês já podem acessar e registrar a presença. Por gentileza, mantenham os microfones desligados. Agradeço a todos vocês por estarem aqui. Mais uma vez, bom dia a todos. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente nesse webinário promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, dedicado ao planejamento do novo PAR. Ele é um espaço importante de diálogo com os municípios, especialmente nesse momento que avançamos na construção dos planos locais. Como a secretária Kátia destacou no nosso último fórum, o novo PAR ele vem totalmente remodelado, com o objetivo de facilitar o trabalho das equipes municipais. Nós já percebemos, desde a etapa do diagnóstico, que o sistema ele está mais inteligente, mais integrado e reunindo informações de diversas fontes para apoiar a tomada de decisão e o planejamento das nossas redes. Eu quero também destacar o papel da Rede Nacional de Assistência Técnica e Formação do novo PAR, a RENAPAR, uma iniciativa estratégica do Ministério da Educação que apoia os estados, os municípios na elaboração deste planejamento. A RENAPAR ela é formada por articuladores regionais, representantes das coordenadorias regionais de educação da SEDUC e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que atuam diretamente com os municípios, apoiando a elaboração e a revisão dos planos, promovendo também a troca de experiências, o fortalecimento das práticas de planejamento baseadas nas evidências, qualidade e inclusão. A distribuição desses articuladores, ela segue uma organização de acordo com as coordenadorias regionais. É importante nós frisarmos isto. E muitos deles já estão em contato com os municípios. Quem ainda não tiver estabelecido esse contato, pode nos solicitar através do Márcio, da Jéssica, que nós encaminharemos as informações pertinentes. Esse trabalho conjunto, ele é essencial para que o planejamento do PAR seja feito com calma, de forma cuidadosa, colaborativa, garantindo que todas as ações previstas, elas realmente atendam às necessidades da rede municipal de ensino e viabilizem o acesso dos municípios aos recursos das transferências voluntárias da União, em especial aquelas operacionalizadas pelo FNDE. Eu agradeço imensamente a participação de todos os dirigentes municipais de educação, dos técnicos do PAR, dos articuladores da RENAPAR. Eu quero também agradecer ao Márcio, que está aqui da Undime, pela organização deste momento e pela coordenação da RENAPAR aqui no nosso estado, em parceria com a coordenadora da SEDUC. E registro ainda o nosso agradecimento especial ao João César da Fonseca, coordenador geral de apoio às redes de educação básica da Secretaria de Educação Básica do MEC, que gentilmente aceitou o convite para estar aqui conosco nessa manhã. Com isso, eu desejo um excelente encontro a todos nós e já passo de imediato a palavra ao João César. Muito obrigada. Eu vou ter a oportunidade de agradecer pessoalmente a você, a toda a sua equipe, ao MEC, por sempre estar conosco, nos apoiando, tirando dúvidas. Então, assim, de coração, muito obrigada pela Undime do Rio Grande do Sul. Presidente Ana Paula, nós que agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui juntos. A nossa área é justamente uma área dedicada ao apoio às redes de educação básica, né? E quando a gente fala de apoiar as redes, são tantas as possibilidades, tantas as demandas, e a gente dificilmente conseguiria fazer um bom trabalho sem a parceria da Undime em todo o país e em cada seccional nos estados. A Undime tem sido uma parceira de primeira hora, desde o começo da nossa gestão. Quando a gente fala do novo PAR, é sempre importante ressaltar que não é uma coisa do MEC, né? É um instrumento para as redes, das redes,
e que foi construído desde os primeiros passos, lá em 2023, esse novo par com a participação muito ativa da Undime diretamente, das indicações de técnico das secretarias feitas pela Undime e também de dirigentes municipais de educação. Eu acredito que todo mundo já me conhece, já fiz várias lives, né? Mas é sempre bom e sempre tem novidades para a gente conversar. E como no novo par praticamente tudo é novo, a gente está aprendendo juntos. Então, à medida que vocês vão fazendo o diagnóstico, o planejamento, surgem as dúvidas. Eu recebi aqui, a presidente Ana Paula me mandou as dúvidas que o pessoal mandou, né? Imprimi, já está cheio de marcação aqui, todas muito pertinentes, vou responder ao final. E à medida, então, que a gente vai construindo juntos, a gente vai aprendendo e vai aprimorando a ferramenta. Então, eu vou fazer uma fala aqui mais geral de alinhamento, né, sobre as principais mudanças do novo par, com enfoque na etapa de planejamento, que é o que a gente está realizando agora no todo o país, e vou falar um pouquinho da Renapar. Sobrou pouca coisa para falar, porque a presidente já falou praticamente tudo da Renapar, mas é importante porque essa rede ela é a nossa principal aposta nesse apoio técnico aos municípios, né? A gente entendeu que não fazia sentido a gente contratar pessoas de fora, consultores, para fazer isso, sendo que a gente tem essa entidade potente, que é o DIN, que está muito próxima dos municípios, que mais entende de educação básica, eu acredito, nas redes hoje, institucionalmente, é um DIN no país, e a gente tem também essa diretriz do nosso ministro, da secretária Cátia, de fortalecer o regime de colaboração. Por isso, também esse convite aos estados, né, e todos os estados aderidos à Renapar, de trabalhar junto com o DIN nesse apoio aos municípios. Então, feita essa breve introdução, vou iniciar aqui minha apresentação. A gente, secretária Cátia, sempre faz questão de situar, né, os nossos programas, os nossos instrumentos dentro desses desafios históricos da educação básica no Brasil. A gente lutou por muito tempo para garantir que todas as crianças e jovens tivessem acesso à escola. Avançamos muito nos últimos anos no ensino fundamental. Ainda temos desafios importantes, sobretudo na educação infantil, no que diz respeito ao acesso. E, no caso do ensino médio, principalmente, a gente tem desafios também em todos os estados, né, em relação à permanência desse estudante no ensino médio. E, em todas as etapas, o desafio da qualidade, né? E aí, qualidade e educação, a gente pode abordar de diferentes formas, mas eu acho que é consenso que qualidade envolve aprendizagem, né? Aprendizagem do que está previsto no currículo, mas também a aprendizagem daquilo que é necessário para se conviver na escola e fora dela, né? A formação cidadã para a democracia. Então, a gente não pode mais falar de qualidade sem levar em conta também os aspectos da equidade, da inclusão. E esses desafios, a gente, tanto quanto possível, se dedicou a buscar contribuir para o enfrentamento deles no novo par. Então, o novo par deixa de ser somente um instrumento de captação de recursos e busca capacitar, apoiar, servir de instrumento para a política da educação básica em cada município, em cada estado, para que a gente consiga garantir acesso e permanência dos estudantes nas escolas, com qualidade, entendida também como equidade e inclusão. Esse slide eu já apresentei outras vezes, mas acho que é importante para a gente sempre alinhar. O PAR já é um instrumento bem consolidado e teve um papel fundamental na história da educação básica no Brasil, a partir de 2007, porque ele possibilitou ao governo federal prestar assistência financeira aos estados, ao DF, aos municípios, para suprir carências históricas que a gente tinha, sobretudo em relação à infraestrutura educacional. Então, quando a gente anda pelo país e vê os ônibus do caminho da escola, né, os ônibus amarelinhos, a gente, de certa forma, se acostumou com isso. Mas antes de 2007, esses ônibus eles nem existiam. Nem existia um ônibus específico para transporte escolar, com especificações, né, definidas pelo FNDE, com o Inmetro, e muito menos essa possibilidade de ele chegar com tanta capilaridade, desde os menores municípios até os maiores, em todas as regiões. Esse ônibus só chegou onde chegou
graças ao PAR, que foi criado também em 2007, junto com o Caminho da Escola. Quantas obras, né? São mais de 50 mil obras financiadas desde 2007 por meio do PAR. Temos o desafio ainda de concluir, muitas obras foram paralisadas, temos o Pacto pela Retomada, mas temos muito a comemorar também pelas obras que foram entregues, né? E mais do que obras, são escolas, são prédios, são centros de educação que estão funcionando e que trazem um novo parâmetro de qualidade de infraestrutura. Qual que era a noção de creche que a gente tinha antes do pró-infância e depois do pró-infância, né? Sabemos que tem críticas e muitas pertinentes sobre o projeto padrão, mas é inegável que ele reforça a necessidade de que a creche seja um prédio, tenha um prédio adequado para as crianças, de acordo com as suas faixas etárias, e que não seja somente um espaço, uma casa, né? Muitas vezes a gente via no passado galpões, garagens adaptadas, né? E para que essas políticas aconteçam, o PAR foi determinante. Por quê? Porque não é fácil para a gente, um país continental, federativo como o Brasil, entender quais são as necessidades que existem em cada local e como a gente pode apoiar com assistência técnica financeira aqui no governo federal. Antes do PAR, os prefeitos, os dirigentes de educação chegavam lá na FNDE com processos impressos dizendo eu preciso disso, eu preciso daquilo. E nós, na FNDE, não tínhamos condição de avaliar, né? Cada um chega de uma forma, a gente não tinha um painel com indicadores para tomar decisão para onde vão os nossos recursos, que eram muito escassos. Então, o PAR ele foi responsável também por aumentar significativamente os recursos discricionários do MEC, da FNDE, a partir de 2007, né? Até 2015, especificamente, a gente teve ali um incremento muito significativo nos investimentos via PAR. A partir de 2015, 2016, isso teve uma queda brutal dos investimentos, transferências financeiras via PAR, no contexto do arcabouço fiscal, e a partir de 2021 a gente tem a mudança do Fundeb. E aí, o que a gente precisa entender é que o financiamento da educação básica no Brasil mudou. Então, aqueles recursos que antes vinham via PAR, financeiros, eles caíram e dificilmente eles vão voltar ao patamar que era em 2014, que era na ordem de 15 bilhões ao ano. Hoje a gente transfere via PAR algo em torno de 3 bilhões. Né? Mas, em compensação, a gente tem um aumento significativo do Fundeb, inclusive da complementação da União. Então, o principal, o grosso, vamos chamar assim, do financiamento da educação básica no Brasil hoje, mais do que nunca, está no Fundeb. Né? Então, quando a gente fala de novo PAR, ele precisa ser uma ferramenta que auxilie as redes a fazerem uma boa gestão dos seus recursos, não só daqueles transferidos via PAR, mas aqueles que estão indo via Fundeb, via Salário de Educação, via Tempo Integral, via outros programas do Ministério da Educação. Então, o PAR, que durante 2021 e 2024, ficou com carinho de lista de desejos, né? Que as secretarias colocavam tudo aquilo que elas entendiam que precisavam, em termos de insumos, no novo PAR, isso é totalmente reconfigurado. A gente retoma o PAR como instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão com foco na qualidade, né? Qualidade, equidade e inclusão. Mas a etapa do planejamento, principalmente, ela é totalmente transformada, porque agora, em vez de planejar, pedir coisas, a gente está planejando, de fato, objetivos, metas e resultados para os próximos anos, olhando para o plano decenal, né? A gente está no momento agora de transição do Plano Nacional de Educação, e a partir desse planejamento que vocês fazem na ponta, é que o MEC e o FNDE vai direcionar os recursos de assistência financeira e também a nossa assistência técnica, que vem muito fortalecida no novo PAR. Então, a mensagem inicial que eu deixo é: não façam um novo PAR pensando somente em captar recursos. Façam sabendo que ele é o instrumento de transferência voluntária da União, mas o potencial dele vai muito além de só captar novos recursos de assistência financeira voluntária. O novo PAR, ele está no centro de uma visão sistêmica da educação básica, né? Porque ele dialoga com todos os programas principais, esses que estão aqui, outros que não estão na tela, da educação básica.
Então, o novo PAR ele tem tudo a ver com criança alfabetizada, com escola em tempo integral, com conectividade. Fizemos uma live essa semana, né, da segunda-feira, com a Renapar, tratando disso, de como essas políticas elas são conectadas com o novo PAR, como o novo PAR se faz como instrumento de implementação e de fortalecimento dessas políticas do território, e também de todas as outras políticas do Ministério da Educação, não só da SEB, como também as políticas de EPT, lá com a CETEC, né, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, da SECADI, da CAPES. Então, o PAR, ele se conecta com todos os programas e políticas, de alguma forma. Tá? Então, ele é um canal único de comunicação do Ministério da Educação com as redes de ensino de todo o país. Em termos de estrutura e cronograma, a gente teve a etapa preparatória, que abriu em fevereiro, junto com o diagnóstico, né? O diagnóstico, todo mundo em Rio Grande do Sul fez, acho que são 2 municípios que não concluíram. E o diagnóstico, como vocês viram, e a presidente aqui ressaltou, teve muitas inovações. O que a gente entendeu na época era preciso fazer? O diagnóstico, ele tem que ser a gente chama de etapa de diagnóstico, ele não é o diagnóstico em si da rede. O diagnóstico quem faz é a própria rede de ensino, a partir da leitura dos dados. Nessa etapa de diagnóstico, a gente oferece, são painéis que oferecem subsídios para que cada equipe da secretaria, para cada dirigente, tenha condições de entender como que estão nossos indicadores, como é que está a nossa realidade aqui no nosso município. Então, é um diagnóstico que ele foi organizado de uma forma mais intuitiva, mais lógica, e com a premissa que foi: vamos dar o menos trabalho possível para os nossos municípios. O que a gente quer, na verdade, é contribuir, oferecendo aqueles dados que a gente já tem no Censo Escolar ou em outras fontes oficiais, para facilitar uma leitura da realidade local. Porque cada um de nós, se eu fizer a pergunta aqui, qual é o problema do seu município? Cada um vai falar uma coisa, né, dentro do mesmo município. Algumas vão coincidir, outras não vão, porque as pessoas têm perspectivas diferentes. Os indicadores nos ajudam a ter um alinhamento sobre quais são os nossos principais problemas, quais são os nossos principais desafios, mas também aquilo que a secretária Cátia sempre traz, Ana Paula, que é quais são as nossas principais potências, o que a gente já tem feito de bom, o que a gente não está olhando, a gente olhar, a gente consegue dar verdadeiros saltos de qualidade ou iniciar processos de transformação mais estruturados e sustentáveis, né? Então, o diagnóstico é isso, essa leitura crítica. Os indicadores, eles não falam por si só, eles precisam ser interpretados, eles precisam ser contextualizados, situados. No diagnóstico, vocês também responderam ao questionário, né, do novo PAR, eram cerca de 90 perguntas, a gente fez o mais simples possível, porque nós não queríamos, por exemplo, obrigar vocês a criar indicadores, porque a gente já tem muitos indicadores no país, mas é um questionário que é muito importante, sobretudo para as políticas, né? Para essas informações que a gente não tem em fontes oficiais, então ele é complementar e ele alimenta também o planejamento. A etapa de planejamento, que abriu 17/9 e vai até 16 de dezembro, como eu disse, não é mais pedir coisas, não é mais pedir ônibus, pedir obra, a gente não está falando disso agora. Vamos falar disso depois. A gente está falando de estabelecer objetivos, metas e ações, né, alinhadas ao plano decenal, preferencialmente, para que a gente trace um caminho de transformação com foco na garantia do direito a uma educação de qualidade, não é mesmo? E aí, depois do planejamento, inicia-se a etapa de execução, né? O resultado do planejamento é a construção de um plano executivo em cada município, em cada estado. Então, o que nós, enquanto secretaria, lendo o diagnóstico, vamos planejar aqui estrategicamente para a gente executar em 4 anos. Esse é um instrumento muito potente para um secretário e para uma secretária de educação. Fazer essa discussão ampliada com a equipe, construir isso junto e pactuar, e aí a gente vai ver lá, olha, o que nós estamos planejando de ações, como é que está o andamento disso, por que isso é importante, acompanhar os resultados dessas ações, tudo isso vão fazer na etapa de execução. A partir do ano que vem, a gente vai disponibilizar um instrumento para vocês monitorarem esse plano que vocês estão fazendo agora até dezembro, tá?
João, mas onde que entra a assistência financeira, onde que entra a assistência técnica do MEC? Essa setinha azul é para destacar que o PAR, ele é esse instrumento da gestão da rede. E composição da equipe, etapa preparatória, diagnóstico, planejamento e execução do plano. A assistência técnica financeira do MEC, ela vem para apoiar vocês a executar aquelas ações que vocês planejaram no plano de vocês, na medida, e eu acho que isso é tranquilo para todo mundo, né? Na medida da disponibilidade orçamentária também do Ministério da Educação, né? Que vai ser priorizada, sobretudo, para aqueles que mais precisam, não é mesmo? Agora, as redes também têm recursos próprios. Como é que a gente pensa estrategicamente a aplicação desses recursos? Isso o novo PAR também vai apoiar. E lembrando que ele também é o instrumento para a captação de recursos de emendas parlamentares. Então, no âmbito da educação, as emendas são transferidas também via PAR. Vocês me desculpem que eu estou com a voz já falhando um pouco, mas... e aí as emendas, quando a gente trata de emendas, é sempre polêmico. Acho que todos nós somos gestores públicos, preferiríamos, né, que não houvesse emenda parlamentar, que esses recursos fossem distribuídos de dentro dos programas, mas são uma realidade do país, né? Está previsto em lei, é uma prerrogativa dos parlamentares. Então, o esforço que a gente faz no PAR é dar subsídios e elementos para que a gente possa fazer o melhor uso das emendas. Então, diferente de outros ministérios que não tem toda essa estrutura de diagnóstico, planejamento municipal, estadual, na educação a gente tem um PAR que é um legado. Então, o que a gente está fazendo é organizar melhor o PAR para que o parlamentar possa também fazer um direcionamento de menos para aquilo que o município mais precisa. Quando a gente fala do planejamento, ele tem como premissa fundamental oferecer uma estrutura lógica, alinhada ao diagnóstico. Então, quem aí já entrou no sistema, viu que ele está lá dividido por etapas, o sistema já traz uma lista de objetivos, esses objetivos têm metas anuais, vocês podem dizer se ele está previsto no plano decenal ou não, aí a partir disso vocês planejam ações, né, dentro das dimensões, e assim por diante. Todo o nosso esforço foi no sentido de construir algo que fizesse sentido, que fosse mais intuitivo, né? Então, que vocês percorressem um caminho que fluísse o trabalho. E isso para induzir também uma elaboração colaborativa. Eu costumo dizer, presidente, que não faz sentido um secretário fazer o par sozinho. Então, eu vou sentar aqui e vou preencher o sistema. Ou colocar isso na mão de outra pessoa. O par, ele necessariamente envolve trabalho de construção conjunta, colaborativa, porque ele vai tratar de diferentes assuntos relacionados à educação básica. As etapas, modalidades, educação infantil, alfabetização, tempo integral, as condições da rede de ensino, os insumos. E a gente sabe que na secretaria, todo mundo entende um pouco mais sobre um determinado assunto. Então, é do diálogo desses atores que a gente constrói um bom plano. E também, fazendo assim, a gente tem um instrumento de apoio à gestão e monitoramento da execução das ações, estratégias das redes. Eu diria que o novo PAR, ele pode contribuir muito para algo que acontece não só aí na Secretaria de Educação, mas aqui no MEC, em todo lugar, que é uma gestão que é reativa, que a gente vive no automático, né? Desculpa. Como é que a gente faz uma gestão com intencionalidade, com consciência, sem só responder aquelas demandas do dia a dia? É um problema na merenda, é um problema no transporte. Então, o PAR permite esse planejamento estratégico das redes. Bom, qual que é o ponto de partida de um bom planejamento? Desculpa. O ponto de partida de qualquer planejamento bem feito é a gente ter um bom diagnóstico. Refletir sobre o diagnóstico. Como eu disse, o diagnóstico do PAR, ele
não fala por si só. Os indicadores, eles não podem ser uma camisa de força. Eles precisam ser interpretados. E eles não são, eles não refletem toda a realidade. Então, a gente tem recebido muitas dúvidas, questionamentos sobre, mas a minha realidade não é essa, o indicador está errado. Daí a gente vai olhar lá na base, tá exatamente como está no censo escolar. Então, primeiro a gente tem que entender, esses indicadores, eles são datados, né? É o censo 2024 que a gente está trabalhando, e são a partir de informações que as próprias escolas oferecem na pesquisa do censo escolar do INEP. Além disso, tem alguns indicadores que eles têm limitações na sua origem. Então, por exemplo, a gente sabe da dificuldade que é a gente avaliar a taxa de acesso à educação infantil. Nós estamos trabalhando com o censo demográfico do IBGE, que é feito a cada 10 anos, e com o censo escolar. Então, esse é um dado que ele tem limitações. E eu sei que às vezes é ruim a gente olhar lá e está vermelhinho, e a gente, da experiência nossa na prática, sabe que, olha, isso aqui não melhorou, não estou mais assim, eu ampliei meu acesso. Agora, isso não gera nenhuma penalidade para a rede. A gente traz o indicador que é possível a partir da disponibilidade de dados que a gente tem. A leitura crítica implica também dizer, olha, aqui está vermelho, mas não é bem assim, já mudou. Né? No próprio censo, no próximo censo, isso vai aparecer melhor. Então, não se preocupem tanto com isso. Esses faróis são para guiar a gestão. Agora, pode ser que eles estejam desatualizados em alguma medida. A gente tem todo um trabalho aqui, junto inclusive com o IBGE e com o INEP, para aprimorar os dados. A nossa decisão foi trazer o máximo possível que a gente tivesse dados para subsidiar aí a gestão. E o planejamento, ele precisa começar pela identificação desses principais problemas e desafios e também definir prioridades. 4 anos passam muito rápido numa gestão. Então, o que a gente vai priorizar em cada município, que aqui que a gente não pode deixar para trás, que a gente não pode deixar de tirar do vermelho, do amarelo ali no painel de resultados. É alfabetização, é o tempo integral, é educação infantil. Então, estabelecer prioridades é fundamental. A gente vai navegar rapidinho pelo sistema e vai ver como é fácil o processo de planejamento dos objetivos. Mas uma coisa que tem nos preocupado é que tem município que está selecionando todos os objetivos e todas as ações. Não é essa a intenção, gente. O sistema, ele traz sugestões, ele traz induções. Mas o plano de cada município ele tem que ser feito com base na realidade local e com esse olhar de priorização de ações. Quem prioriza tudo, no final das contas, não está priorizando nada. Então, a gente chama atenção para isso, que não é um sistema para a gente marcar tudo, gabaritar tudo. Ele precisa ser feito a partir de um trabalho colaborativo de planejamento mesmo dentro da secretaria. Por isso, tanto o dirigente quanto a equipe técnica, né, devem se reunir, analisar a situação com apoio no diagnóstico, fazer esse diálogo e pensar e pactuar as ações aí para os 4 anos. Trazendo aqui a visão geral desse percurso, lógico, a gente falou desse caminho, a gente começa no diagnóstico do painel de contexto, vai ali pelo de resultados, que traz os principais indicadores críticos, né, com faróis. Ele está falando aqui de aprendizagem, de acesso, de permanência, de proficiência. Depois de insumos, que é o que essa rede de ensino dispõe em termos de infraestrutura, de profissionais, de recursos para manter ou melhorar esses resultados, e tudo isso com base no censo escolar. O questionário vocês já responderam, e depois o painel de financiamento, que traz os principais receitas e despesas, né, daquela rede de ensino. O planejamento é isso que está verdinho. Primeira coisa, vocês vão definir objetivos de resultados, que estão vinculados ao painel de resultados, e depois os intermediários, que tem a ver com o painel de insumos e também com as modalidades. Ao final, vocês vão ter uma síntese do plano. O que é a síntese do plano? É um resumo de todos os objetivos e ações. É algo que a secretária de Educação, o secretário, pode ter na sua mesa, impresso, junto com a sua equipe, para saber o que a gente se comprometeu a fazer e se comprometeu com quem, gente. Não é com o MEC. O MEC não vai fiscalizar isso, não vai aprovar isso.
Isso é um instrumento da própria gestão municipal. Vocês estão se comprometendo enquanto gestão, dentro do projeto político que vocês fazem parte, a executar aquelas ações para melhorar a qualidade da educação. E aí, por fim, vocês executam e monitoram esse plano. Aqui algum slide também com a maior explicação, né, sobre o que é o objetivo de resultados intermediário e as ações. Eu diria que as ações são um dos principais avanços desse planejamento novo PAR. Quando a gente olha para os planos decenais, lá a gente tem metas, tem objetivos, não é isso? No novo PAR, a gente desce um pouco mais. A gente quer saber o que essa gestão municipal aqui vai fazer na prática para atingir essas metas, esses objetivos. Então, são ações concretas que devem ser tomadas, né, no âmbito da Secretaria de Educação. O sistema, ele traz um conjunto de ações sugeridas. Não é obrigatório selecionar todas, e vocês também podem criar novas ações. Como é que a gente construi essas ações? Primeiro, ouvindo pessoas como vocês, nas oficinas que a gente teve com dirigentes técnicos, e também especialistas, e as áreas aqui do MEC responsáveis por cada política. Então, são ações que são sugestões. Eles não são obrigados, de forma alguma, a selecionar todas elas. Nem é essa a intenção. No novo PAR, a gente tem alguns objetivos que são obrigatórios. O que é obrigatório? Eles já vêm pré-marcados ali. Isso aqui tem gerado algumas dúvidas. Quais são eles? O objetivo relacionado à alfabetização, ao tempo integral e as escolas conectadas. Por quê? Porque são políticas prioritárias de educação básica que envolvem um compromisso nacional em que a maioria dos municípios pactuou. Então, a gente entende que esses objetivos eles precisam ser planejados pelas redes de ensino. Tem algumas perguntas sobre isso aqui, eu vou deixar para o final para responder. Ana Paula, eu acho que agora eu posso fazer aqui rapidamente uma navegação, para depois a gente continuar aqui a apresentação e responder as dúvidas. Pode ser? Pode ser, João. Vou pedir só um minutinho para eu acessar aqui o sistema. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estou enxergando, né? Sim, sim. Hoje estão perguntando se os slides depois podem ser compartilhados. Podem sim. Vou passar para a Aldine e a Aldine compartilha com vocês. Tá bom, obrigada. Eu entrei aqui no município aleatório aqui do Acre. A gente tem o diagnóstico dos painéis que eu falei e depois a habilita de planejamento, né? Entrando nela, o primeiro é o objetivo de resultados, tá? O que eu queria muito pedir a atenção de vocês aqui. Essa primeira parte do planejamento do novo PAR, esse primeiro quadro aqui, ele traz objetivos que vocês vão selecionando, tá? Aqueles obrigatórios, então, por exemplo, aumentar atendimento em creche, ele já vai estar aqui, aumentar atendimento em creche. Na medida que vocês forem selecionando os objetivos, eles vão subindo para lá. Então, deseja marcar esse objetivo? Sim. Ele foi incluído aqui, tá vendo? O que está acontecendo muito? As pessoas estão marcando aqui os objetivos sobem para cá, e aí depois a pessoa entende que, olha, eu não tenho, vou pegar aqui um exemplo que está acontecendo bastante. O município não tem anos finais, isso no fundamental. Aí ele vem e coloca aqui, reduzir a reprovação nos anos finais, isso no fundamental. O objetivo vem para cá. E aí ele entende que esse objetivo é obrigatório, mas na verdade foi ele que selecionou. O que acontece? Todos os objetivos que vocês selecionam e vêm para cá, vocês vão ter que planejar ele. O que é planejar? É indicar pelo menos uma ação. Indicar as metas, né? As ações.
Se não as que estão aqui, criar alguma. Se você não indicar pelo menos uma ação e as metas, o sistema não te deixa avançar. Então, o que está acontecendo é que tem muitos municípios que estão marcando vários objetivos, e aí depois não consegue avançar porque diz que não tem aquela etapa, não tem aquela modalidade, tá? Então, o que, que a gente sugere? Façam primeiro a seleção dos objetivos que são prioritários para vocês, marquem todos eles aqui que fazem sentido, né? Depois desse trabalho de seleção de todos os objetivos por etapa, aí vocês vão planejando objetivo a objetivo individualmente, tá? E aí vocês vão ver que é simples o planejamento. Então, vamos pegar uma aqui. Esse município selecionou universalizar o atendimento para a escola para crianças de 4 a 5 anos residentes no território. E vem aqui planejar o objetivo. O sistema vai trazer pelo indicador, taxa de atendimento e o resultado atual. Esse município está com 81,79. A gente sabe que a meta do PNE, que encerrou em 2024, era universalizar, então é 100%, né? Quando a gente tem dados disponíveis sobre aquele indicador, vai trazer aqui os resultados por modalidade e perfil de estudante. Mas nesse caso que a gente não tem. Selecionei o objetivo, olhei no indicador, qual que é a minha meta anual? A meta nacional é universalizar. Nós já estamos no final de 2025. Então não dá para fazer mais muita coisa. Mas às vezes o município abriu uma nova pré-escola, ele sabe como é que vai ser o resultado aqui, a impressão do resultado em 25. Mas vamos manter, tá? Vamos manter em 25. Em 2026, a gente quer realmente ampliar, nem que seja um pouquinho. Então, será que em 2026 a gente pode se comprometer a chegar aqui a 85%? Vamos colocar aqui 85%. Em 2027, será que aqui a gente consegue chegar a 90%? Então, é uma definição de metas que vão ser perseguidas pela secretaria para cada ano. Então, vou pôr aqui em 2028, 95%. Né? Claro que isso, internamente, tem que ser feito com reflexão, com planejamento, para ver o que é possível. Não adianta a gente pôr metas que são muito tímidas, e não adianta a gente pôr metas que são inalcançáveis. A gente precisa trabalhar com metas que são factíveis. Em seguida, esse objetivo está presente no plano municipal, vocês vão sinalizar aqui se sim ou se não. Isso ajuda a fazer essa vinculação do par com o plano. E aí a gente entra naquilo que eu falei que talvez seja um dos pontos mais legais do novo par, que é essa possibilidade de pensar em ações concretas para atingir aquele objetivo, no nosso caso aqui, universalizar a pré-escola, tá? Então, dentro da gestão educacional, o que a gente pode fazer? O sistema sugere implantar sistema para declaração de interesse em vaga na pré-escola pelas famílias. Então, isso é a secretaria dizendo, a gente precisa implantar esse sistema. Tem esse sistema já? Não tem. Ou eu vou ter que contratar, eu vou ter que fazer parceria com o Estado, ou fazer parceria com o governo federal. Então, a gente aqui no MEC está trabalhando para isso. Quando vocês planejam essas ações, vocês nos ajudam aqui a entender o que os municípios mais precisam para a gente prestar também a nossa assistência técnica. Então, realizar campanha informativa, buscativa. Sei que a Undime tem um trabalho muito importante nessa parte buscativa. Declarar levantamento anual de demanda manifesta por vaga na creche ao MEC. Então, são ações no âmbito da gestão educacional. Pode ser que aqui não tenha todas que vocês entendem são necessárias. Aí você vem aqui, clica e adiciona, né? Vou clicar aqui em teste. Aí você pode clicar, digitar aqui uma ação nova e incluir. E essa ação vai entrar como uma ação aqui do município que vai compor seu plano de objetivo, seu plano executivo. Vou para a dimensão 2, formação de profissionais de educação. O sistema está sugerindo implementar um plano de formação continuada para profissionais de educação de pré-escolas. Existe isso no município? Não existe? É importante que exista? Então, vamos selecionar esse daqui. Então, a gente viu como é fácil, a gente vai marcando, e pode ir criando também. Práticas pedagógicas de avaliação. Estimular a participação da comunidade escolar nas pré-escolas,
estimular ações de práticas pedagógicas diversificadas em professores, coordenadores pedagógicos, diretores para escolas. A gente pode incluir outras, né? Você não tem a obrigação de selecionar uma por dimensão, mas pelo menos uma por objetivo. Que um objetivo sem ação também não é um planejamento, né? E também aqui a parte de infraestrutura. Tem um errinho aqui no sistema. Mas acho que deu para entender como que funciona. Planejei tudo, eu finalizo o objetivo. É fundamental finalizar o objetivo para seguir em frente. Então, voltando lá para a nossa telinha inicial, esses que estão aqui como concluído e verdinho, é porque vocês já planejaram as ações e as metas estão ok. Aquele que não foi terminado está aqui como não iniciado. Eu não consigo avançar para objetivos intermediários, veja que está cinza aqui, se eu não terminar todos os meus objetivos, certo? Então, vou tirar esse aqui, reduzir o abandono do nono, né? Que esse município ele nem tem resultado atual, não deve ofertar. Aí eu concluí todos os meus objetivos. Agora eu consigo passar para os objetivos intermediários. Então, aqueles objetivos de resultado, eles estão organizados por etapas, né? E os intermediários, eles têm a ver mais com os fundos e com as modalidades. Então, por exemplo, assegurar infraestrutura, conectividade e dispositivos adequados para garantir o direito à inclusão digital dos estudantes. Vou pegar outro aqui. Apoiar a autonomia financeira das escolas da rede de ensino, né? Que isso aqui tem a ver com apoio à gestão escolar. A gente colocou esse objetivo para que as secretarias pudessem olhar se as suas escolas estão aptas a receber PDDE. Dar esse apoio para as escolas, né? Para que elas também tenham essa autonomia financeira. Fortalecer o desenvolvimento profissional dos funcionários das escolas da rede de ensino. Então, se a gente planejar aqui esse objetivo, vamos ver quais ações aparecem. Bom, vocês vão ver que alguns objetivos, eles não têm metas. Esse é um caso, tá? Então, ele vai ver que alguma coisa assim, sim, por exemplo. Né? Ele não tem um indicador específico. São pouquíssimos casos, mas são objetivos que são importantes, mas que a gente não tem indicador de sucesso. Mesma coisa aqui, que está no Plano Municipal de Educação, esse aqui não está. E aí a gente vai ter as ações. Realizar levantamento de possíveis parcerias entre municípios, com o governo estadual e federal para executar ações de formação, identificar junto ao gestor e às funcionárias as principais demandas de formação específica para atendimento à comunidade escolar, estabelecer sistemática de monitoramento e avaliação das formações. Então, da mesma forma que a gente fez de resultado, a gente faz também os objetivos intermediários, tá? Quando a gente planeja todos os objetivos, tanto de resultados quanto intermediários e as suas respectivas ações, a gente passa a ter uma síntese do plano aqui. Então, olha que legal, a gente vai ter tudo que vocês selecionaram, a situação, se tem farol ou não tem, o objetivo, né? E consigo detalhar aqui as ações que a gente planejou, qual dimensão que está vinculada, os resultados para cada ano. Tá? Então, esse é um instrumento importante, né, de gestão. Começando com o resultado, depois aqui também o intermediário. Vou parar aqui o compartilhamento. Então, vejam que o sistema, gente, pode gerar uma dúvida ou outra porque é novo, mas ele é um sistema feito para ser fácil, para ser intuitivo. O trabalho mesmo, o desafio, é fora do sistema. Uma das perguntas falou isso, né, da dificuldade, às vezes, de reunir equipe, de discutir, de estabelecer prioridade, de interpretar os dados. Mas isso é algo que a gente não pode fazer daqui. Isso tem que ser feito em cada território, em cada equipe, liderado pelo seu dirigente municipal de educação. Tá certo? Então, o PAR ele é uma ferramenta, ele é um instrumento, mas ele jamais vai conseguir substituir o trabalho do gestor, por exemplo. Ele precisa fortalecer, né? Ana Paula, se você quiser me interromper a qualquer momento, comentar, fica à vontade. Viu? Eu tenho algumas dúvidas já, eu não sei se tu prefere que eu deixe para o final. Vamos já trazer, depois eu falo da Renda Par, fica melhor. Tá, então assim, ó, primeiro que eu vi algumas perguntas aqui no nosso grupo, por exemplo, se eu marquei um objetivo equivocadamente, tá? Como tu mostrou ali no início, eu consigo desmarcar?
consegue desmarcar. Você vai lá embaixo, onde você marcou, desmarca. Agora, se você planeja os objetivos, as ações, finaliza e manda para o MEC, aí você não consegue mais marcar, a gente tem que pedir para a gente por e-mail. Então, o que a gente pede é muito cuidado antes de enviar para o MEC, tá? Porque isso dá um trabalho para vocês e para a gente. Então, vocês têm até dia 12, pelo menos, de dezembro, e é isso que a gente sugere, né? Faz a seleção dos objetivos primeiro, revise se é aquilo mesmo. Se não for, é só ir lá embaixo e desmarcar, tá? Onde você marcou, no mesmo lugar, clica que vai desmarcar. Acho que até fiz aqui com vocês, lá daquele exemplo do reprovação do sexto nono, né? Isso é uma outra dúvida que apareceu aqui, tá, João? Por exemplo, dos objetivos que já estão selecionados, os obrigatórios, né? Aqui tem uma pergunta. Aumentar matrículas de educação em tempo integral, mas o município não tem esta possibilidade. Como fazer? Essa é acho que é a maior polêmica, tá? E a gente tem recebido muito esse retorno dos municípios, né? A gente tem agora uma emenda constitucional, né? Tempo integral, que meio que obriga, define, para além do Plano Nacional de Educação, que tem que ter as matrículas de tempo integral. Como é que tem trabalhado no apoio e na indução disso? Nós estamos discutindo aqui internamente a possibilidade, mas não há nenhuma definição ainda nesse sentido, de retirar essa obrigatoriedade, tá? Qual que é o problema prático, presidente? É que, sendo obrigatório, se o município não planejar, ele não consegue avançar para os objetivos intermediários, né? Então, assim, se você realmente não quer colocar de jeito nenhum isso daí, não há possibilidade, que a gente gostaria que todo mundo ampliasse tempo integral. E a gente sabe que não é simples, né? E às vezes não dá mesmo. A nossa sugestão ali nas ações, dá para vocês criarem, certo? Então, você pode criar uma ação ali dizendo o município não tem condições de criar a tempo integral nesse ciclo do par, alguma coisa assim. O sistema vai entender que aquilo é uma ação e vai deixar você seguir adiante, tá? Então, assim, por enquanto, é isso que a gente sugere, tá? Se vocês não têm condições realmente de planejar, insira a ação dizendo isso, e aí o sistema libera vocês para ir em frente, e a gente tem discutido a possibilidade de retirar essa obrigatoriedade mesmo. Outra dúvida que surgiu bastante aqui, João, foi com relação se haverá outro momento, porque o planejamento vai até o dia 17, né? Se ele abrirá novamente para inserir outras ações ou repactuar ações que modificaram, alguma coisa nesse sentido. Certo. Esse prazo, dia 16, 17, ele é um prazo que a gente pode prorrogar, tá? Mas, por enquanto, está fechado nesse dia. Mas a pergunta faz sentido, porque o planejamento ele tem que ser vivo. Então, se anualmente, a gente vai abrir um prazo para ajuste do planejamento, tá? Então, assim, isso é importante. A gente não vai deixar 3 meses aberto ano que vem, por exemplo. A gente vai deixar um mês ali para fazer ajuste. Então, tem coisas que a gente planejou que já não faz sentido, tem outras que a gente não planejou que agora são importantes. Então, vocês vão poder rever esse planejamento anualmente, sim. Outra dúvida que vem surgindo, por exemplo, objetivos que já estão atingidos, se o município quiser manter e continuar olhando para isso, se é importante marcar. Eu recomendo, né? Eu acho que essa é uma decisão local, mas a gente tem que olhar para isso também, né? É tão difícil a gente melhorar indicadores, conquistar, mas é mais difícil muitas vezes mantê-los. Então, na educação a gente sabe que a gente vê alguns casos, municípios que sobem muito rápido alguns indicadores, e aí por alguma razão depois caem, às vezes até mudança de gestão. Eu acho que manter bons resultados é um objetivo que faz todo sentido. Então, a gente recomenda. Há algumas pessoas perguntando se podem fazer perguntas, eu acho que sim, fiquem à vontade, este é o momento. Eu posso só responder em respeito a quem também manifestou antes, as que tinham aparecido para a gente? Claro. Não sei se eu posso citar o nome de município ou se a gente fala só no geral.
Bom, tem uma aqui que era justamente sobre essa coisa dos obrigatórios, né? O município não atende a demanda dos anos finais do ensino fundamental e médio, como proceder, pois não se consegue avançar sem ter respondido. Então, é isso, você selecionou equivocadamente, você precisa desmarcar. Aí você consegue seguir. Uma outra pessoa aqui perguntou sobre qual motivo não se tem como meta obrigatória do MEC, no PAR, o planejamento para avançar no combate às desigualdades dos mais pobres e também de pretos e pardos. É muito importante essa pergunta, ela é até maior, mas eu vou resumir aqui. A gente teve um esforço muito grande para trazer a questão das desigualdades e da equidade para o novo PAR. Então, sempre que possível, vocês vão ter visualizações por perfil de estudante, por modalidades. E isso, gente, não é fácil, porque a gente tem que ter acesso aos dados do INEP, existem limitações por conta da LGPD, existem questões estatísticas, então, municípios muito pequenos, né, a gente não consegue, às vezes, dar uma granularidade tão grande nos dados. A gente avançou até onde deu, tá? Em termos de ajudar vocês e a gente também entender essas desigualdades. O Fundeb trabalha muito na perspectiva de redução das desigualdades, as políticas do MEC como um todo. Mas eu não tenho como obrigar o gestor a reduzir a desigualdade, porque isso vai além da educação. A desigualdade, seja de raça, seja social, seja econômica, é um fenômeno complexo. A gente não pode achar que o secretário de educação e sua equipe vão resolver isso. A gente tem que trabalhar para mudar essa realidade a partir da educação, tá? Então, o novo pai ele trabalha muito a equidade e redução de desigualdades nessa perspectiva de instrumento de apoio. Ah, Fizemos a primeira reunião com a equipe local e surgiu uma dúvida. Na educação infantil, optaram por marcar todas as opções que já estão pré-cadastradas. Podemos marcar todas? Pode, mas é aquilo que eu falei. Trabalhe também na lógica de priorização. Porque não é sobre marcar tudo, é sobre a gente ter condição de fazer tudo que a gente está se comprometendo, né? É um trabalho que vocês podem ser cobrados, por exemplo, né? Internamente, pelo Conselho Municipal de Educação, eventualmente por órgãos de controle. Então, assim, façam aquilo que desafia a equipe, desafia a secretaria, mas que é possível ser realizado também, numa lógica de priorização. Aí teve uma outra pessoa, Vasco Sobrado, que fez muitas perguntas, vou tentar resumir aqui, e são todas muito legais. É possível atualizar ou complementar os dados manualmente, caso o município identifique divergências? Então, é aquilo que eu falei, os indicadores, gente, a gente traz o censo escolar principalmente e de outras fontes oficiais. Eles têm limitações, tá? A gente não tem na estrutura hoje no PAR, vocês criarem indicadores lá, imputar. A gente pode até pensar sobre isso. Mas não encare esses indicadores como julgamento, nem como camisa de força. São subsídios para a gestão. Então, tem secretaria que tem indicadores próprios, que vai lá na saúde, traz indicadores da Secretaria de Saúde, tragam eles também para esse momento do PAR. Vamos analisar junto esses indicadores da saúde, como tem no PAR, aí a gente faz um diagnóstico. Então, é isso que eu falo, o diagnóstico é vocês que fazem. A gente traz aqui um conjunto de indicadores, poderia ser outro, tá? Eles podem trazer outros indicadores para essa dinâmica de planejamento que vocês estão fazendo aí nas redes. Pergunta se as metas têm que estar obrigatoriamente alinhadas ao PNE. Não obrigatoriamente, tanto que lá a gente tem a opção sim ou não. E a gente sabe também que está no momento de transição, né, de vencimento do PNE anterior e do novo PNE, e vocês vão fazer novos planos municipais de educação. O que eu entendo que eu e outras pessoas aqui do MEC, principalmente da SAD, a gente tem que trabalhar? Esse par, gente, ele vai ajudar muito vocês a fazer o novo plano municipal de educação. Porque ele já tem vários objetivos que estão alinhados ao plano anterior. A gente fez também olhando para o projeto do novo PNE, e a gente está falando aqui do básico de tudo. A gente está falando de acesso permanente, de aprendizagem. Então, uma grande dificuldade que os municípios têm muitas vezes é construir indicadores. Então, a gente já tem os indicadores aqui, e eles vão ser atualizados anualmente. Então, eu acho que para muitos municípios, o PAR vai ser um instrumento muito potente para elaborar e para monitorar o seu plano decenal de educação. Tá? Então, fica já essa contribuição, né? Pergunta-se sobre o prazo, então o prazo é dia 16 de dezembro, possibilidade de ampliação ainda.
Aí uma pergunta que eu faço questão de trazer é, esses municípios de pequeno porte, como o Passo do Sobrado, voltarão com apoio técnico presencial ou remoto para preenchimento. Aí é o que a gente vai falar aqui, né? Vou deixar aqui já alguns contatos. A gente tem a Renapar, que é o próximo objeto que a gente vai tratar, que é essa rede de assistência técnica e formação, quase 1.000 articuladores no Brasil inteiro. Temos consultores também divididos por estados, e temos já muito material na página do MEC sobre o novo par, tá? Mas eu vou deixar isso aqui para o final. Acho que essas são as principais dúvidas que a gente recebeu. Então, vou abrir agora para as perguntas dos nossos participantes aqui da live. Acho que é o David, por gentileza. Sim, bom dia. Me escutam? Sim. Então, bom dia, presidente Ana, João, muito obrigado pela abertura para poder fazer essa pergunta. Estive conversando com o João, inclusive lá em Itajubá, na formação, não sei se o João lembra, mas a grande questão aqui no Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, região norte, aqui, são 41 municípios que a gente trabalha, 15ª Coordenadoria de Educação de Erechim e eu, né, enquanto Undime, né, indicado pela Undime, é a situação daquelas questões da obrigatoriedade que já estão definidas ali e que os municípios não atendem. A grande questão aqui é os anos finais do Fundamental, né, o Fundamental 2, como a gente chama, né, e a etapa, a questão do aumento de matrículas em tempo integral ou outras questões vinculadas a essa etapa, em que só o Estado atende e o município não atende. Então, a grande questão desses municípios é planejar algo que nós não atendemos. E foi falado numa reunião com o pessoal dos articuladores regionais, né, o Thiago, o Fábio, aqui da turma 11, em que está num dos materiais, inclusive, escrito, né, que a etapa que o município não atende não é obrigatório planejar, ou não deveria, né. Então, a gente entende que tem essa questão, né, como você bem falou, João, das emendas e etc., mas que realmente, assim, ó, é um horizonte bem distante dos municípios, sexto ou nono ano, sobretudo, para planejar algo que eles não atendem, né? Então, há municípios, por exemplo, que nem primeiro a quinto atendem só a etapa educação infantil, né? Então, a gente sabe da questão de compartilhamento de tarefas e de regime de colaboração, mas que realmente eles estão muito preocupados. Então, esse é um ponto, né? A possibilidade eles estão encaminhando e-mails, inclusive para o novo par ali, né, @MEC, esperando uma resposta e cobram de nós articuladores, né? A gente sabe que o fluxo aí no MEC deve ser muito grande, mas eles estão cobrando muito uma resposta, pelo menos, da possibilidade de haver, né, de desmarcar, sobretudo os anos finais do Fundamental 2. E a segunda pergunta, né, para aproveitar, né, o ensejo, é com relação a dados, sobretudo do 0 a 3 anos do atendimento, né, que são extremamente distorcidos. Municípios que atendem, por exemplo, 70%, 80%, e que está lá que estão atendendo a 40%, 45%, 50%. A orientação, no primeiro momento, era mandar um e-mail para o novo par@MEC, indicando essa distorção e pedindo uma correção. A gente sabe que é cruzamento de dados de IBGE, entre outros, mas há dados assim que destoam muito da realidade, e que municípios que estão com índice vermelho ou azul, né, e que os dados dão que não atendem, mas em buscas ativas locais, Minicenso e outros elementos atendem, e que destoam inclusive do Mapa Social, que é uma plataforma do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em que dão dados, por exemplo, que municípios atendem a 60%, 70% do 0 a 3, e que ali no novo par está dando menos de 40%. Então, são esses dois elementos aí, distorção dos dados ali, sobretudo do 0 a 3, 4 e 5, da universalização, você até deu exemplo ali, né? Municípios que têm universalizado o atendimento, mas que estão dando menos, e a questão aí da obrigatoriedade dos anos finais de planejamento, a possibilidade a abertura de desmarcar esses objetivos. Obrigado. Obrigado, David. Lembro sim de você. Então, vamos por partes. Primeiro, essa questão de objetivos obrigatórios, eu fiz questão de trazer aqui, porque é a principal dúvida que tem surgido. As pessoas estão partindo da premissa que eu não atendo anos finais,
e está aparecendo também como obrigatório. Tem duas possibilidades nisso. Ele tinha matrícula em 2024, no censo, e aí vai aparecer que ele tem que integrar para os anos finais, porque o sistema está lendo que ele tem matrícula nos anos finais, aí aparece como obrigatório, tá? Aí a gente tem um problema mesmo, porque o sistema não vai deixar. Aí entra aquela dica que eu falei, que pode pôr inclusive ação, o município não atende mais anos finais, por isso não vai planejar esse objetivo, o sistema vai deixar seguir. Mas o que tem sido a maior causa desse problema que eu tenho visto? Todos os casos foi isso. A pessoa seleciona, o objetivo sobe para lá, e aí ele acha que aquilo é obrigatório. Ele não é obrigatório, tá? Para desmarcar lá embaixo. Então eu peço muito a Renapar que se atente a isso, porque isso chegou muito forte para mim. Os municípios todos estão reclamando, chegou um monte de e-mail aqui. Eu falei, mas não é possível, porque não faz sentido ser obrigatório se o município não oferta. Todos que eu entrei, eles tinham marcado errado. Aí fica lá em cima e vai ficar pendente. Quando você não planejar, o sistema não deixa de seguir. Então, eu peço que vocês, da Renapar, verifiquem junto a esses municípios se não foi isso. O que pode acontecer é outro caminho que eu falei. Às vezes tinha ensino fundamental nos finais, passou para o Estado, mas não sei se é 2024. Aí ele vai estar como obrigatório para ele ter tempo integral nos anos finais. Aí é só nas ações se colocar. Né? Olha, o município tinha em 2024, o Estado assumiu, então não vamos planejar esse objetivo. Coisa nesse sentido, e aí segue em frente, tá? Sobre taxa de atendimento da creche, nós vamos ter uma live, a próxima de vocês da Renapar, é sobre indicadores. Taxa de atendimento é um dos grandes desafios de monitoramento do PNE, porque a gente consegue fazer isso fácil nacionalmente. Quando a gente se propõe a fazer isso por município, tem desafios muito importantes, tá? E aí, assim, qual que é a base que a gente utiliza? O censo demográfico do IBGE e o censo escolar, tá? E aí, é um indicador que ele tem muitas limitações mesmo. Por isso que eu falo para vocês, interpretem, tragam outros indicadores que vocês têm disponíveis. O máximo que a gente conseguiu chegar foi nisso. Isso tem gerado desconforto nas redes, porque em alguns casos realmente tem uma divergência da leitura da realidade que vocês fazem, tá? Então, acho que essa pessoa até que perguntou sobre se tinha como apontar, né, ou incluir outros indicadores, a gente vai discutir isso para melhorar no sistema. Talvez vocês se manifestarem ali, alguma coisa desse indicador, né? A gente está fazendo uma discussão com o IBGE para aprimorar esse indicador, tá? Mas, por enquanto, o que a gente tem mesmo é esse que está lá. Como eu falei, não usem isso como julgamento e não usem isso como uma camisa de força. É subsídio. Tem muitos municípios que dizem, não, é isso mesmo, o meu atendimento está muito baixo e a gente precisa olhar para isso. Outros estão dizendo isso, não. E pode ser que tenha municípios pequenos que construiu uma creche ano passado. Isso ainda não foi computado. Então, hoje ele já está atendendo muito mais, né, do que o dado. Então, o dado está desatualizado. Então, é preciso essa análise crítica mesmo, tá? Então, está correto nisso daí. Eu não sei se faltou alguma coisa dos objetivos intermediários e esse das taxas. Acho que é isso. Se não tiver, posso seguir aqui sobre a Renapar? Mas alguém gostaria de se manifestar, porque eu vi que tem várias perguntas ali no grupo. Flávia. Que é a Flávia, né? Ela não está conseguindo falar, eu acho. Deixa eu ver. Não sei qual é a pergunta dela. Ela tem alguma pergunta sobre o transporte, pode fazer aqui no grupo, Flávia, que aí eu repasso. Há outras perguntas que marcaram equivocadamente, pode desmarcar, sobre o transporte escolar. O município não oferta ensino médio, mas oferta o transporte escolar nesta etapa. Como faz para inserir no planejamento? Flávia, você trouxe um ponto super sensível e importante aqui.
E aí eu vou falar sobre perspectivas do novo par a partir do ano que vem. Historicamente, o par trabalha muito só com as redes de ensino individualmente, né? Então, o par do município, o par do estado. A gente está trabalhando, mas eu não vou prometer por enquanto, de a gente pensar em planejamentos colaborativos. Então, assim, como é que a gente pode induzir Estado e municípios a colaborarem dentro de algumas temáticas, como, por exemplo, o transporte escolar, tá? Então, a gente vai ter uma ferramenta dentro do novo par para planejamentos colaborativos. Perceba que isso é algo mais sofisticado. Então, por exemplo, esses dias eu tive num evento de bilíngue de surdos aqui da Secretaria. Ele falava da dificuldade, porque tem escolas de bilíngue de surdo em poucos municípios no Brasil. E se tem estudantes que às vezes tem que ir para outro município para fazer essas dificuldades de bilíngue de surdos. E aí, como é que faz com o transporte? Quem paga o transporte? É o município onde está a escola ou é o município onde reside o aluno? Isso envolve pactuações. Isso tem a ver com o Sistema Nacional de Educação. Então, a gente está preparando o par para ser um instrumento desse tipo de pactuação. Talvez o município entre com a parte, outro município entra com a outra, o Estado assume uma parte, o Estado entra com a outra. Então, a gente está preparando o par para ser um instrumento. É claro que essas negociações vão acontecer em cada realidade, né? Mas hoje, no que a gente tem no novo par, eu não tenho condição de te ajudar nisso, tá? No transporte que vocês fazem para o Estado. Não sei como funciona aí, geralmente por convênios, né? Que aí não é recurso do par, é recurso do PNAT, que vai para o Estado, e aí teria que o Estado vai passar para o município, né? Silvia. Bom dia a todos. Não, é questão que a gente, analisando ali a questão do caso dos nossos índices, né, que ele realmente vem muito desatualizado, aqueles dados que vêm no censo ali, do par, em função do censo do IBGE, né, de longa data. E eu gostaria de ver se seria possível também fazer essa atualização, já que foi feito as provinhas do SAEB, né? Se isso vai ser atualizado para a gente poder utilizar ali no par. O problema é que as provinhas eu não sei de qual taxa você está falando, Silvio. E seria do IDEB mesmo, né? Ah, tá, do IDEB. Então, aquilo que a gente tem, o atualizado, é 2024. E aí a gente atualiza a cada vez que isso é atualizado também pelo INEP, né? Então, no ano que vem a gente tem outra atualização, tá? A cada ano a gente atualiza de acordo com os últimos dados do INEP. Joyce? Bom dia, tudo bem? Nós temos agora com a questão da live de hoje, né, do webinário, surgiram algumas dúvidas. No nosso município, nós criamos um grupo, né, para estar discutindo e fazendo esse planejamento, mas nós preocupados em quanto tempo, achando que abririam mais questões, né, acabamos finalizando, e agora surgiram algumas dúvidas, pensando em criar mais metas, né. A minha dúvida é se conseguiremos reabrir esse plano, né, novamente, para mexer e criar mais algumas metas, repensar em algumas. Pode sim. Eu vou deixar aqui no final os contatos, inclusive do e-mail. O David até já falou aqui, é novopar@met. Vocês podem, por e-mail, solicitar que a gente reaja para vocês. Qual o município, o estado, né? Então, pegue o dirigente para mandar, a gente reaja para vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada pelas informações. Obrigado. Gente, eu vou falar aqui rapidamente da Renapar e trazer o panorama de como está aqui do Rio Grande do Sul, né? Nosso status. Então, assim, essa rede, como a Ana Paula introduziu, ela é uma rede que tem aproximadamente 900 articuladores em todo o país, tá? E é uma rede que a gente está formando esse pessoal,
David, que é um, o Márcio, que é o nosso coordenador Undime no estado do Rio Grande do Sul. A gente está se formando com eles para poder apoiar vocês também, tá? O que a gente pede muito para os municípios, né? Que vocês acolham muito bem os articuladores, né? São parceiros nossos do MEC, são parceiros de vocês também, que vão estar fazendo essa ponte. Eu não consigo estar em todos os lugares, né? Não consigo fazer live todo dia, estar presencialmente. Então, a gente está formando essa rede para que, inclusive, eles consigam estar mais próximos de vocês, até presencialmente. Então, o pessoal que está sendo formado teve um curso lá em Minas Gerais, em Itajubá, de 2 dias, uma imersão, e eles estão já, desde setembro, no curso continuado com a gente novamente interativo, com atividades, fazendo curso autoinstrucional. Então, o pessoal que está dedicado a entender o novo par e a orientar os municípios. A nossa indicação é que os articuladores sempre entrem em contato ou com o dirigente municipal de educação ou com o coordenador do par de cada município, tá? Para ter esse primeiro contato e, a partir disso, possa orientar a equipe técnica durante a etapa de planejamento. Então, são nossos braços, né, nossos olhos aí, então a capilaridade aí ao esse trabalho que a gente está fazendo no âmbito do novo parque. Eles estão organizados, esses números estão um pouco atualizados, que a gente teve um edital e nem todos concorreram, mas são cerca de 950 articuladores, tá? A gente tem duplas que são formadas no nível das regionais de ensino da Secretaria de Educação, não é de acordo com a organização da Undime. Por que a gente optou por fazer de acordo com a Secretaria de Educação? Porque no novo par, a Secretaria de Educação também tem as regionais de ensino. Pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu só pedir o pessoal para falar mais baixo também, aqui da minha sala, só um minutinho. Então, a gente tem dentro, nessa rede, no nível estadual, uma pessoa da Undime, aqui é o Márcio, vocês já conhecem, e uma pessoa do estado. Vou até ver aqui quem que é a pessoa do estado, que essa eu não lembro não. Que é a Letícia. A Letícia da SEDUC, tá? Então, essa dupla está trabalhando, orientando os articuladores das regionais. Cada regional também a gente deve ter uma dupla, um time regional, tá? Regional formada com seus municípios. E aí esse pessoal que vai estar em contato, que está já em contato direto com vocês. Em linhas gerais, o coordenador do par, né? Os coordenadores, eles articulam, eles dão esse apoio para as regionais, e os articuladores regionais apoiam os municípios que pertencem àquela regional de ensino. Como é que está hoje o status dos municípios do Rio Grande do Sul? A gente tem 2 municípios que estão com diagnóstico de preenchimento. Provavelmente são municípios que pediram para reabrir o diagnóstico, que todos tinham terminado. 281 já terminaram. E temos 203 municípios fazendo a etapa de planejamento. São todos eles estão azulzinhos. E 11 que já finalizaram. Nós não temos pressas. Já respondi aqui as perguntas antes. Nós não temos pressa que vocês terminem logo o planejamento. A gente quer que vocês façam bem feito, tá? Então, não terminou é um problema, vai ser um problema quando a gente entrar em dezembro. Aí a gente vai estar pressionando mais vocês para terminar. Mas a gente quer que vocês façam bem feito, tá? Esse planejamento. E olhando para isso, tem um diagnóstico que precisa ser interpretado e, a partir dele, construir as ações. Muitas perguntas foi sobre contatos, né? Como é que a gente entra em contato, quem é que pode ajudar a gente? A lista dos articuladores da Renapar está nesse primeiro QR Code. Aí a gente leva lá para o site do MEC, a gente tem a relação dos articuladores por estado. A referência no nível estadual aqui, de novo, é o Márcio, não o Di. Na página do MEC, a gente tem muitos documentos de orientação. Da etapa preparatória, da de diagnóstico, da de planejamento. Eu sei que o secretário ou secretária não tem tempo para estudar isso, mas o coordenador do PAR, a equipe técnica, é muito importante que vocês façam esse estudo. E eu queria destacar esse cartãozinho que eu coloquei, que são o telefone institucional dos nossos consultores.
tá? Então, vocês vejam aí, Rio Grande do Sul primeiro, isso aqui eles atendem por WhatsApp, tá? Então, é um telefone institucional do MEC, eles têm 5 consultores por estado, e o estado do Rio Grande do Sul é esse aí, 20, 22, 27, 94. Vocês podem falar diretamente com a gente. Eu quero reabrir meu diagnóstico, eu quero reabrir meu planejamento, que eu enviei, uma colega trouxe aqui, agora estou vendo que eu devia ter feito de outra forma. Manda um e-mail aqui para o novopara.med.gov.br, e aí tem os canais tradicionais também, que a gente atende aqui do Ministério. Mas eu acho que os canais mais rápidos para vocês são o WhatsApp e o e-mail do Novo Par, tá bom? Mas eu queria muito ressaltar aqui o papel da Renapar, tá? Então, demandem os nossos articuladores aqui presentes, se façam presentes mesmo nos territórios, nos municípios. Eu sei, gente, que tem alguns pontos que eles geram dúvidas, geram dificuldade, como esse que o David trouxe. São pontos de melhoria ou são limitações que a gente não resolve sozinho pelo par, né? A gente precisaria ter um censo demográfico todo ano ou ter projeções de IBGE para a gente ter indicador como taxa de atendimento atualizado a cada ano. Estamos tentando avançar nisso. Por enquanto, o que a gente consegue é trazer esse indicador que a gente trouxe para vocês. Tá bom? Então, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. Encerro por aqui minha apresentação, professora Ana Paula, e se tiver mais alguma questão, a gente pode responder também. João, eu agradeço imensamente, né, a presença de vocês aqui. Acho que respondemos muitas perguntas. O telefone do Márcio, do articulador Renapar, também está aqui no nosso chat. Eu não sei se teria mais alguma pergunta que alguém gostaria de fazer. Alguém mais? Queridos, então eu agradeço imensamente. Ana, desculpa Oi. te interromper, é que surgiu uma aqui no grupo? chat, e também tinha apresentado antes, eu não respondi. É Tá. sobre ensino médio e também escolas estaduais. Se o município tem que responder pelas escolas estaduais. Não, não tem, tá, gente? O município só planeja em relação à sua rede de ensino, o estado à sua rede de ensino. Então, assim, aqui não se preocupe, se você não oferta ensino médio, não selecione o de ensino médio, mesmo coisa para os anos finais, tá bom? E só queria deixar claro, a Secretaria Municipal de Educação responde só pelas suas escolas e suas matrículas. O Estado vai fazer o planejamento dele e vai fazer, inclusive, poder fazer com o regional, contemplando o município de vocês. Reforço aqui novamente, o coordenador da Renapar, o Márcio, colocou o telefone ali no chat, vocês fiquem à vontade em entrar em contato com ele, com a Undime, nós estamos à disposição, assim como toda a Renapar, enfim, agradeço imensamente, João, muito obrigado, acho que foi muito esclarecedora a nossa live, e se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade em nos enviar. Obrigado, queridos. João, mais alguma coisa? Queria agradecer, e fiquei surpreso, tinha 230 pessoas aqui quando eu acabei de falar, acho que isso revela o interesse, né, o engajamento aí do Rio Grande do Sul, é um estado que tem um histórico de planejamento muito importante, o sul do país acho que tem essa conexão, a gente fica muito contente de vocês estarem interessados, a gente tem feito todo esse trabalho, e é muito trabalho, gente, para fortalecer mesmo a gestão local, tá? Então, assim, como eu disse, não é algo para o MEC não vai aprovar. Já tem outra pergunta dizendo aqui, quando é que o MEC vai analisar nossos planos, vai aprovar? A gente não aprova. A gente vai olhar para isso e entender o que a gente pode ajudar vocês, apoiar. Mas não é nosso papel dizer que você planejou correto ou planejou errado. Tá? Isso é uma avaliação local. Queria muito agradecer mais uma vez ao Andinho, na pessoa da presidente Ana Paula, aos nossos articuladores da Renapar, que estão aqui presentes. Nós contamos muito com vocês, da Renapar, e como digo sempre, para estar fazendo esse trabalho colaborativo. Em nome aqui da nossa secretária Kátia, muito obrigado a todos vocês aí do Rio Grande do Sul.